Textos selecionados da Palavra de Deus para você. 1 Samuel, capítulo 3. O chamado de Samuel. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Samuel estava deitado no santuário do Senhor. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: "Estou aqui." E correu até Eli e disse: "Estou aqui, o Senhor me chamou?" Ele, porém, disse: "Não o chamei, volte e deite-se." Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: "Samuel." E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: "Estou aqui, o Senhor me chamou?" Disse Eli: "Meu filho, não o chamei, volte e deite-se." Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: "Estou aqui, o Senhor me chamou?" Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: "Vá e deite-se." Se ele chamá-lo, diga: "Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo." Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: "Samuel, Samuel." Samuel disse: "Fala, pois o teu servo está ouvindo." E o Senhor disse a Samuel: "Executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu." Samuel ficou deitado até de manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse: "Samuel, meu filho." O que o Senhor lhe disse? Nada esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou." Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse: "Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor." Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Capítulo 4. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Os filisteus tomam a arca do Senhor. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Israel foi derrotado pelos filisteus. As autoridades de Israel perguntaram: "Por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? Vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos." Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Novamente os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. A arca de Deus foi tomada e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló. Quando ele chegou, Eli estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem correu para contar tudo a Eli. Eli perguntou: "O que aconteceu, meu filho?" O mensageiro respondeu: "Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança. Também os seus dois filhos, Ofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada." Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, quebrou o pescoço e morreu. Ele liderou Israel durante 40 anos. Capítulo 5.
Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a colocaram dentro do templo de Dagom, o seu Deus, ao lado da sua estátua. E então, levaram a arca do Deus de Israel para Gate. Mas quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e lhe trouxe grande pânico, com uma epidemia de tumores. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, eles disseram: leve embora a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar. Caso contrário, ele matará a nós e a nosso povo. Capítulo 6. Quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, eles resolveram mandá-la de volta a Israel. Ora, a arca foi conduzida então para Bet-Semes, em Israel. O povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale, e quando viram a arca, alegraram-se muito. A arca chegou ao campo de Josué, de Bet-Semes, e ali parou ao lado de uma grande rocha. Então cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. O Senhor, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles, por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou e perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo? Então enviaram mensageiros ao povo de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, venham e levem-na para vocês. Capítulo 7. Os homens de Quiriate-Jearim a levaram para a casa de Abinadab e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Quiriate-Jearim 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Estarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos Baalins e dos postes sagrados, e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúnam todo o Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, saíram para atacá-los. Samuel clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus, e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel perseguiram os filisteus, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, e houve também paz entre Israel e os amorreus. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias da sua vida. Capítulo 8. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos e aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel foram falar com Samuel e disseram-lhe: tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações.
Isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Agora, atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Então Samuel lhes mostrou as grandes exigências e os tributos que o rei lhes imporia. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: não, nós queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Capítulo 9. Havia um homem em Benjamim, rico e influente, chamado Quis. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. O Senhor revelou a Samuel que o jovem Saul iria ao seu encontro. Disse-lhe: amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo. Samuel disse a Saul: fique aqui um instante, para que eu lhe dê uma mensagem da parte de Deus. Capítulo 10. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, você irá a Gibeá de Deus. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas. E eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Quando os que já o conhecia viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas? Samuel então convocou o povo de Israel ao Senhor em Mispá e lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu libertei vocês do poder do Egito e de todos os reinos que os oprimiram. Mas vocês agora rejeitaram o Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias. E disseram: não, escolhe um rei para nós. Por isso agora, apresentem-se perante o Senhor. E Samuel disse a todos: vocês veem um homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre todo o povo. Então todos gritaram: viva o rei! Samuel mandou o povo de volta para suas casas. Saul também foi para sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros, cujo coração Deus tinha tocado.